Bom dia novamente, tudo bem? Como vocês estão? Galera, a gente vai dar sequência. Mas antes da sequência, deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês aí, tá? Então me respondam, sinceramente, hein? Sobre a aula anterior que nós tivemos, a aula sobre tabelas, ficou tudo bem claro como cria as tabelas? Ficou? Vocês entenderam que no exercício da aula passada eram para criar 4 tabelas? Entenderam? Andei corrigindo as atividades, mas nem todo mundo mandou 4 tabelas. 4 tabelas, né? Plural, né? Mais de uma. Tá bom? Então só fiquem atentos lá. Eu andei corrigindo, dei nota. Se porventura você ficou com uma notinha meio baixa lá, vê lá o exercício se tá com todas as tabelinhas completas, tá bom? Bom, vamos continuar hoje, né? Não com tabelas, mas a gente vai trabalhar com Smart Arts, né? Não com gráficos. Mas vamos trabalhar aí com Smart Arts, né? Quando eu falei de 4 tabelas, é que o exercício tinha que ter 4 gráficos, né? Que eram 4 tabelinhas para vocês criarem o gráfico. E hoje a gente vai trabalhar com a tabela e vamos trabalhar com Smart Art. O Smart Art, né? Que nem história infantil, né? Não num tempo tão distante, né? Tipo Shrek, né? O Smart Art se chamava de diagramas e organogramas, né? Mas a Microsoft, né? Uma grande empresa global, né? Decidiu mudar o nome. Vamos pôr Smart Art a partir, né? Das versões mais novas, né? Vamos pôr, né? Vamos pôr aí. E assim vai. Então mudou o nome, mas vocês vão conhecer através de outros programas aplicativos como diagrama, organograma, tá bom? Então, no nosso material tá como Smart Art, mas é importante saber que podem encontrar com outros nomes. Qual que é a finalidade de a gente trabalhar com os Smart Arts? Representação. Como assim, Ricardo? Representação. Tá? Vocês vão entender. Tem alguém que trabalha em indústria aqui na escola? Na sala? Tipo, não. Não, né? Tá? Vocês vão entender. Quem aqui compra suco de laranja em caixinha no supermercado? Né? Eu prefiro comprar laranja, né? Mas bate aquela preguiça, né? Você vai comprar o, né? Certo. Ou suco de uva, tanto faz. O leite, né? A gente é da época do leite em saquinho, né? O tipo C, né? Você vai no mercado, o leite tá lá naquela caixinha, né? Com nome bonito, né? Caixinha Tetra Pak, né? Que são 3 componentes que compõem aquela caixinha: o plástico, o alumínio e o papel. Eu acho que tem mais um, que eu não me recordo qual que é. Por exemplo, para o suco de laranja chegar na caixinha, ele nasceu na árvore assim? Ele nasceu de árvore? Oi? Primeiro plantaram uma sementinha, olha que coisa linda, né? Plantaram uma sementinha, conversaram com ela, que coisinha linda, né? Você vai crescer um dia, né? Ela cresceu. Cresceu, depois cresceu, o que aconteceu? Oi? Ela dá frutos, né? Esse fruto ele cresceu lá, legal. Tudo isso aconteceu em um setor da economia, conhecido como
A agricultura, certo? O agricultor lá cultivou, cuidou bonitinho, legal. Chegou a época da colheita, o agricultor foi lá e colheu. Só que aí existe um cara chamado indústria que foi lá e comprou essa matéria, né, esse fruto que a gente chama de matéria-prima. A indústria comprou esse produto e através de meios mecanizados extraiu-se o suco da laranja, certo? Nós estamos numa segunda etapa já, né? Da agricultura para a indústria. E dentro da indústria é feito todo o tratamento, né? Pasteurização, né? Eles colocam os conservantes lá também, né? E aí eles colocam isso naquela caixinha ou na garrafa, né? Certo? E aí vem um cara chamado, né, comércio e compra esse produto para poder vender no supermercado, no comérciozinho lá da esquina da sua casa. E aí você, com esse calorzão, com muita sede, né, vê lá aquele suco de laranja geladinho na geladeira lá do comércio, vai lá e compra. Tudo isso, até você comprar esse produto, ele passou por etapas. E essas etapas, a gente precisa representá-las em alguns momentos, tá? Aí que entra a ferramenta, o recurso Smart Art. Porque ele vai representar pra gente toda essa etapa, todo esse processo. Tudo bem? Então, inserir Smart Art. Certo? Só que eu expliquei um tipo de Smart Art, existem diversos outros. Expliquei uma situação. Então, Smart Art. Quando você entra no Smart Art, você tem todos esses caras aqui, ó. Tá? E cada um deles a gente acaba utilizando para alguma situação. Correto? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o Smart Art de lista. Tá? Lista? Como assim, professor? Lista? Uma lista. Por exemplo, você vai fazer um bolo. Você precisa do quê? Oi? Ingredientes. Certo? Então você pode utilizar esse daqui, né? Aí você tem alguns modelos aqui, tá, gente? Você vai escolher o que melhor se adequa à sua necessidade. Então você escolhe um lá. Por exemplo, quero fazer lá bolo de laranja. Meu objetivo é bolo de laranja. O que eu preciso para fazer um bolo de laranja? Não sei. Receita de bolo de laranja. Você vai achar vários, né? Aí você tem aqui, ó, 4 ovos. 4 ovos. Próximo item. Deixa eu copiar aqui, né? Mereço ser um pouquinho preguiçoso. Xícara de óleo. Suco de 2 laranjas. Pessoal, não é para anotar a receita do bolo de laranja não, tá? É só para vocês entenderem aqui, tá?
Então, o que, que eu encontrei aqui? Eu encontrei um diagrama. Tá, isso aqui é um diagrama. É uma representação. Para criar, aqui no caso é um diagrama chamado de listas, de lista, né? Para, por exemplo, eu criar um bolo de laranja. Certo? Então, ele não representa um processo para chegar no resultado? É o que os smart arts, né, os diagramas e organogramas, eles têm essa finalidade. Tá? E aí, quando você coloca lá o diagrama organograma, você pode formatar ele. Tá bom? Você tem lá as cores. Entendeu? Então aqui eu fiz sobre um bolo de laranja. Poderia fazer sobre, sei lá, cuidados de higiene, prevenção de doenças. Então a usabilidade dele, ele é muito ampla. Tá? É como eu falei. Você vai utilizar o que melhor se adequa para a sua necessidade naquele momento. Então, dei um exemplo aqui. Próximo. Eu tenho de processos. Lembra do que eu falei lá do suco de laranja? Suquinho de laranja? Para ele chegar até a sua casa, ele tem que passar por algumas etapas. Então a gente coloca aqui plantar a laranja, cuidar não cabe mais, não tem problema. Você vem aqui, ó, e adiciona formas. Pode adicionar as formas, tá vendo? Cuidar da plantação, colher os frutos, vender para indústria, processamento na indústria, venda ao atacado e sua casa, tá? E aí, a mesma coisinha, gente. Você tem lá, pode formatar. Então, isso daqui é um processo. Existe etapas, por exemplo, para o suco de laranja chegar lá na sua casa. E aqui eu vou colocar um preenchimento aqui. Tururu. Suco de laranja. Deu para entender? Aqui eu posso pegar, por exemplo, para ficar, já que eu estou colocando imagens aqui, plantação de laranja. Né? Visual não é mais bonito? Não dá para entender melhor? Vou colocar mais uma aqui. Certo?
você vai representar processos. Tudo bem? Aqui eu dei um pequeno exemplo, tá, gente? Mas tudo, em qualquer área que você for trabalhar, existe processo. Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, criar um diagrama aqui para um processo de seleção, né? Qual que é a primeira etapa? Criar o currículo. Qual é a segunda etapa? Enviar, divulgar o seu currículo. Terceira etapa, entrevista. Quarta etapa, treinamento. E aí você vai montando. É um processo, tá? Namorar, casar e ter filhos. É um processo. Então, tudo na vida é feito de processos. Você abriu o olho, levantou da cama, escovou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, saiu de casa, entrou no transporte. São processos, são etapas. Tá bom? Próximo item do Smart Art. Ciclo. Esse eu vou deixar por vocês. Diagrama, organograma de ciclo. O que a gente entende por um ciclo? E aí? Oi? Existe um processo dentro dele, mas é um processo que sempre volta para o início. Vamos entrar na época do colégio aí, né? Aula de química, aula de física, né? Quais são os estados físicos do elemento H2O? Oi? Sólido, líquido e gasoso. H2O é água, né? Não é o refrigereco lá, não. Então, sólido, líquido e gasoso. Não é um ciclo? A água não tem sempre esse ciclo? É um tipo de ciclo, tá? Um exemplo, material reciclado, alumínio, papel, ferro. É um ciclo, é uma matéria-prima. Então, ele acaba sempre voltando para um estado inicial, dentro da reciclagem. Só o símbolo que é um pouco diferente, não acaba sendo círculo, né? Circular. Então, um exemplo. Próximo item aí. Hierarquia. O que é hierarquia? Nada? Quase isso. Tá, mas quem está no topo em qual sentido? Quem manda na sua casa? Espera aí, deixa eu gravar. Qual que é o nome da esposa? Você entendeu? A hierarquia, ela envolve etapas. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar em hierarquia em serviços militares, né? Polícia, bombeiro, que aí você tem as patentes, né? General, coronel, soldado, cabo. Isso é uma forma de hierarquia. A hierarquia ela é fundamental, gente, para uma organização. Se não, se já é bagunçado do jeito que, né, existindo uma hierarquia, imagina não existindo hierarquia. Então a hierarquia ela é fundamental para a organização. Então, dentro de uma empresa, você tem lá o dono da empresa, tem o diretor da empresa. Abaixo do dono ou do diretor, quem tem? Abaixo dele, quem tem? Abaixo dele, quem tem? Vocês entenderam? A hierarquia, ela é fundamental para isso. Tá? Então você tem aqui diversos diagramas aqui, organogramas,
voltados para a parte de hierarquia. Essa daqui, rapaziada, lembra muito o quê? Oi? Oi? Não entendi. Não. Longe de ser gráfico. Chave de campeonato. Não parece um chaveamento de times de campeonato? Não é uma hierarquia? Você começa lá com tantas pessoas, tantos times, e vai passando por etapas até ficar uma pessoa como campeão. É uma hierarquia, tá? Então você tem aqui. Então, por exemplo, qual que é nós vivemos num sistema democrático, né? Qual é a hierarquia do sistema democrático? Presidente, aí tem os 3 poderes, e aí abaixo dos 3 poderes, quem tem, até chegar na gente, tá? É uma hierarquia. Isso daqui é muito importante, gente. E empresas de grande porte utilizam isso para poder instigar você como funcionário a saber até onde você pode chegar dentro da empresa, tá? Então muitas vezes as empresas têm mural lá, né? Murais, né? De comunicados, eles colocam lá, colocam a fotinha lá ou põe o nome da pessoa somente, relatando a hierarquia, tá? Então aqui você utiliza para hierarquia. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui o diretor. Aí você pode ter aqui sei lá, um gerente, né? Um gerente financeiro. Aqui você pode ter um gerente, né? De recursos humanos. Ah, preciso colocar outra forma aqui. Clica onde você quer pôr. Clica onde você quer pôr e adiciona a forma. Vamos colocar aqui gerente ADM. Tá? Abaixo dele aqui você tem lá um auxiliar, né? Ou um supervisor, depende do porte financeiro. Vocês viram que eu deletei? Você pode clicar e deletar. Supervisor de RH. Vou inserir um aqui embaixo. Um supervisor ADM. Aí abaixo dele, você clica e adiciona outras formas. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Clica e adiciona outras formas. E aqui é a mesma coisa. Opa. Entenderam? Então você pode criar aqui um organograma hierárquico, né? Pode para montar uma chave de futebol, de campeonato, ou representar realmente a hierarquia de alguma instituição. E aí você tem outros, você tem de relação, tá? Por exemplo, 1 quilograma mil gramas. É a mesma coisa? Tá? Então é um diagrama de relação.
Aqui eu estou utilizando o quê? Unidades de medidas. Tá? E aí você pode utilizar para várias outras coisas. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Pirâmide. Ultimamente eu tô sendo obrigado a seguir esse cara aqui. Aonde que a gente encontra? Oi? Nutrição. Entendeu? A cadeia alimentar lá, nutrição, né? Comer mais integrais, não sei o que, evitar carnes e aí vai, né? Então você tem aqui, que é essa pirâmidezinha aqui. Pirâmide. Né? Essa pirâmidezinha aqui. Beleza? Deu para entender, gente? Como é importante esses diagramas e esses organogramas para a gente poder representar inúmeras coisas do nosso dia a dia. Inúmeras coisas dentro da empresa, dentro da indústria, tá? Isso daqui é muito utilizado quando você precisa criar trabalhos, né? O chamado trabalho de conclusão de curso. Dependendo do tema que você escolheu, acaba utilizando bastante eles. Perguntas aí, gente? Todo mundo entendeu? Beleza. Próximo item. As tabelinhas. Na aula passada, vocês trabalharam com tabelas, mas a gente trabalhou com tabela querendo criar um gráfico, né? Qual a finalidade da tabela? A finalidade da tabela é organizar dados, organizar informações. E as tabelas são formadas por linhas e colunas. Tá bom? Então você pode determinar aqui quantas linhas você quer, tá? Quantas linhas você quer. Você pode determinar aqui e quantas colunas você quer. Então você pode colocar uma tabela por aqui, você pode colocar uma tabela por aqui ou por qualquer um desses dois itens. Certo? Quando você coloca uma tabela, você coloca a tabelinha aqui, ó, bonitinha. Tá? Ele habilita pra gente aí duas guias. Lá no diagrama organograma também, tá, gente? Eu esqueci de mostrar pra vocês, tá? Mas ele habilita aqui também o designer e formatar. E aqui na tabela não é muito diferente. O layout e o designer. O designer você vai trabalhar lá com visual. Mudar a cor, entendeu? Preenchimentos. Colocar um efeito gradiente. Aqui no layout você vai trabalhar a formatação do que você está colocando ali dentro. Vai trabalhar a formatação do texto, né? Então, por exemplo, aqui eu quero pôr o título. Eu selecionei tudo e venho aqui em mesclar. Então, mesclar ele me permite unir. Então, tabela de notas. Aí a gente formata aqui o texto. Caso você queira mudar a posição do texto, você tem aqui para mudar. Então, por exemplo, ó, né? Pode mudar. E aqui você tem os alinhamentos. Caso eu aumente aqui, ó, ele sempre vai ficar no meio, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui os alinhamentos. E aqui você coloca as informações que você quer.
certo? Então você pode colocar a informação. Ah, quer colocar mais linhas? Você clica onde você quer pôr e vem aqui, ó. Aí você pode escolher aonde você quer colocar ou o que você quer excluir. Então você pode pôr a tabelinha aqui. A outra forma de pôr a tabelinha é você usar uma planilha. Essa janelinha a gente viu na aula passada criando gráfico. Então aqui você pode colocar. E aí você põe as notas. Pode vir aqui e formatar. Tem toda a parte de formatação aqui. Pode mesclar também. Tá pequeno? Pode aumentar o tamanho. Não tem problema. E aqui você dimensiona o tamanho que você quer. Terminou? Clica fora. Pronto. Sua tabelinha está montada. Se tiver pequena, você vai e aumenta. Beleza? Então, as tabelas vocês vão usar para montar, gente. Criar e organizar informações. Montar um tabelamento de preço. Montar um tabelamento de orçamento, né? Então, por exemplo, vou clicar aqui na opção inserir, que é outra forma aí. Aí você digita o número de linhas e colunas. Eu vou colocar aqui 13 colunas e vou colocar 2 linhas por enquanto. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar nome. E aqui eu posso colocar mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Que já está batendo a porta aí, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, água. Deixa eu inserir mais linhas aqui. Luz. Gás. Vamos colocar aqui alimentação, transporte. E aí eu começo a tabelar aqui o quanto eu tenho de despesas. Em janeiro, quanto que eu gastei de água? Sei lá, R$50,02. Em fevereiro, manteve uma média. Em março, já gastou um pouquinho mais. Abril, voltou.
Então você pode colocar luz. Entendeu? Você pode criar uma tabelinha para você poder organizar as informações de despesas. Entendeu? Essa tabela, por exemplo, aqui eu estou usando água, luz, telefone, internet, por aí vai. Poderia ser sobre vendas, né, da empresa que você trabalha. A lucratividade que a empresa teve. Aonde que a empresa está gastando mais dinheiro, em qual setor, qual departamento. Então, tabelar a informação, ela é fundamental para você poder analisar a informação de forma diferente. Entendeu? Então, se você não tem esse hábito, começa a ter. Né? Você quer ganhar uma mesada maior? Se não tem mesada, quer ganhar uma mesada? Bacana? Pega lá todas as contas, despesas lá da sua casa, abre lá o PowerPoint, cria uma tabelinha e coloca tudo que teve de conta, põe o nome das contas. Aí você coloca os meses todos, de janeiro a dezembro. E aí você pega lá todas as contas de água. Caramba, por que no mês de março gastou mais água? É essa pergunta que você vai fazer. Você entendeu? Que nem lá em casa sempre vem na média. Sempre vem na média lá. Nunca ultrapassa ali o mínimo. Né? É R$25 de água e 25 de esgoto. Não passa disso. Quando passa, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que veio R$5 a mais aí na conta? Será que está com algum vazamento? Será que está com problema na caixa? Será que é por causa do calor e a gente tomou mais banho? Você começa a pensar. Isso daqui é planejamento financeiro, gente. Ou pelo menos o início. Certo? Perguntas sobre tabelas? Nenhuma? Perguntas sobre Smart Arts? Também nenhuma? Não entendi. E a gente consegue fazer a somatória. Só que aí eu teria que fazer essa somatória utilizando a planilha aqui no Excel. Aí eu consigo. E é a maneira mais prática de fazer. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o total. Só que aí a gente precisa conhecer e mexer aqui com a planilha. Entendeu? Por exemplo, para fazer cálculos no Excel, você, por exemplo, quer fazer uma somatória. Pode fazer o sinal de mais, ele vai te dar o total, ou a gente pode utilizar a função soma, que ele vai me dar o total. Deu para entender? Tá? É a maneira mais prática de fazer. E aí aqui ele aparece o totalzinho aqui. Tá? Aqui diretamente eu não tenho essa tabela aqui, ele não me dá a ferramenta. Certo, gente? Perguntinhas aí? Não? Tudo bem? Galera, então eu vou parar aqui a gravação, publicar o vídeo. Vocês vão fazer o quê? Atividade de hoje. Vocês vão abrir lá o material de vocês lá, né? A apostila de vocês lá, o arquivo da apostila. E vão fazer a página 71. A 71 fala para você criar um organograma e fala para você criar uma tabela. Vocês não precisam fazer o mesmo exemplo que está no material, tá? Você pode fazer um outro exemplo, mas desde que seja um organograma e desde que seja uma tabela. Tudo bem? Fechou? Então, galera, vamos lá para o prático, podem subir. Vou parar o vídeo.